Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Eu sou o professor Elton, hoje vamos de PET volume 2, é o Plano de Estudo Tutorado do 8º ano do ensino fundamental, e estamos iniciando a semana número 1, que tem como unidade temática potências e raízes. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Olá, estudante! Nessa semana você vai resolver problemas envolvendo a relação entre potenciação e radiciação. Então, vamos começar porque nós temos muitas atividades. Questão número 1. Escreva cada produto de fatores iguais na forma de uma só potência e calcule o resultado. Então, primeiro eu vou calcular o resultado, depois a gente coloca na forma de potência, beleza? Então, olha só, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Menos vezes menos, mais, vezes menos, menos, menos vezes menos, mais, e mais vezes menos, menos. O menos 2 está sendo multiplicado 5 vezes. Então, isso é a mesma coisa que menos 2 elevado à quinta potência. A letra B eu vou reescrever. Vou colocar assim, ó, 1 sobre 7 vezes 1 sobre 7 vezes 1 sobre 7. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7 dá 343. Então, essa é a mesma coisa que 1 sétimo elevado ao cubo, né? Já que ele foi multiplicado 3 vezes. Letra C, 81 vezes 81 vezes 81. Como nós temos aí muitas atividades pela frente, eu vou efetuar essa multiplicação na calculadora. Então, 81 vezes 81 vezes 81 vai dar 531.441, que é a mesma coisa que 81 elevado ao cubo. Letra B, 10 vezes 10, beleza, fácil, 100, menos vezes menos, mais. Lembrando que isso é a mesma coisa que menos 10 elevado ao quadrado, porque está sendo multiplicado 2 vezes. Letra E, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1.000, 1.000 vezes 10, 10.000, que é a mesma coisa que 10 elevado à quarta potência. Dando sequência, a questão número 2, nós temos aí muitas outras potências para a gente desenvolver, para a gente resolver. E recordando, toda vez que o expoente for par, o resultado sempre será positivo. E toda vez que o expoente for ímpar, o resultado sempre vai permanecer o sinal da base. Isso quando tiver parênteses, beleza? Então vamos lá, olha só, letra A. Expoente ímpar, base negativa, então resultado negativo. 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10. Isso vai dar 1.000. Letra B, expoente par, então o resultado é positivo. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. Letra C, 6 ao cubo, já que não tem parênteses, não precisa de regrinha. 6 ao cubo, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Letra D, expoente é par, então o resultado é positivo. 4 elevado à quarta potência. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. Na letra E, como não tem parênteses, esse menos tem que ser repetido. E 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Letra F, o expoente é negativo. Quando o expoente for negativo, o que a gente faz? A gente tem que inverter a base. Então, o inverso vai ficar 1 sobre 10. E o expoente que era negativo vira positivo. Expoente ímpar mantém o sinal da base, a base é positiva, então o resultado é positivo. 1 elevado ao cubo, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. E 10 elevado ao cubo, 1.000. Letra G, 0 elevado a 21. Então, é 0 vezes 0, vezes 0, vezes 0, 21 vezes. Então, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Ou seja, a gente não vai sair do zero. Letra H. Expoente ímpar permanece o sinal da base, então é negativo. 45 elevado a 1, 45. 1.000 elevado a 0, todo número elevado a 0 vale 1. Meio elevado ao cubo. Meio
elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar sempre 1. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Letra K, expoente é ímpar, então permanece o sinal da base. 1 elevado a 55 é 1 vezes 1, que dá 1, vezes 1, que dá 1, vezes 1, que dá 1. Ou seja, nunca vai sair do 1, né? Então vai ficar menos 1. Letra L, meio elevado a menos 6. Expoente negativo a gente tem que inverter. Como é 1 sobre 2, vai ficar 2 sobre 1. E o expoente que é negativo vira positivo. O 1 embaixo não precisa colocar, então a gente pode ficar simplesmente com 2 elevado a sexta. Que é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Letra M, expoente negativo, vamos inverter. Então vai ficar 1 sobre 5. O expoente que era negativo vira positivo. Só que a base é negativa, então continua. Agora, expoente par, resultado positivo. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Aqui é a mesma coisa, expoente negativo a gente vai inverter. Vai ficar menos 5 sobre 1. E aquele expoente que é negativo vira positivo. Agora, expoente ímpar, resultado, sinal da base, base negativa, resultado negativo. 5 ao cubo, 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Aqui é a mesma coisa, olha só, expoente negativo a gente vai inverter. Em vez de 2 sobre 5, a gente vai colocar 5 sobre 2. E aquele expoente que era negativo vira positivo. Agora, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. E por último, aqui em cima, 10 vezes 10, 100, vezes 10 mil, vezes 10, 10 mil. Beleza? Dando sequência na correção. Questão número 3. Reescreva os números abaixo como potências ou produto de potências de 2, 3, 5, 7 ou 10. Bom, vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui, ó. O que eu vou fazer com 128? 128, eu vou simplesmente fatorar ele. Vou ver o que eu encontro, tá? Então, o que nós podemos pensar aqui? 128 é par, dá por 2. Então, 128 por 2, 64. Dividido por 2, 32. Dividido por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 por 2, 1. Então, 128 é o 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 2 elevado à sétima potência. Beleza? Vamos pensar na B aqui. A B a gente tem o número 50 mil. Como o número é muito grande e termina em muitos zeros, eu não vou fatorar. Eu vou fazer um pouquinho diferente esse. Como assim que eu vou fazer diferente? Eu vou pensar o seguinte. 50 mil, vê se vocês concordam, é 5 vezes 10 mil. 5 vezes 10 mil vai dar 50 mil. O que mais que eu posso pensar? O 10 mil é a mesma coisa que 10 elevado à quarta potência. A gente acabou de resolver alguns probleminhas desse jeito, né? A gente tinha o 10 à quarta, resolvemos e encontramos 10 mil. Agora estou fazendo o contrário. Eu tenho 10 mil, estou voltando na forma de potência. Como que eu sei que é 10 à quarta? Porque tem 1, 2, 3, 4 zeros. Então, 50 mil eu vou colocar aqui, ó, 5 vezes 10 elevado à quarta potência. E vamos para a letra C. Letra C, 729. Como não termina em zeros, eu não vou usar mais essa ideia. Eu vou voltar a fatorar. Então, não é par, não dá por 2, nesse caso vai dar por 3. 729 dividido por 3, isso dá 243. Dividido por 3 dá 81. Dividido por 3 dá 27. 27 dá para dividir por 3 novamente, que dá 9. 9 por 3, 3. E por 3, 1. Então, eu tenho aqui o 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, é um 3 elevado à sexta potência. E a letra D? A letra D eu acho que dá para a gente fazer direto, né? O que é um 4? Um 4 é um 2 ao quadrado.
E o 9? O 9 é 3 ao quadrado. Né? 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Beleza? Poderia aproveitar aqui também. Olha só o 4 aqui, ó. 4 dá por 2, 2 por 2, 1. 2 vezes, então 2 ao quadrado. E o 9? O 9 poderia aproveitar aqui, ó. O 9 aqui, 3 ao quadrado. Beleza? Vamos continuar? Eu tenho agora ali em cima o menos 8. Bom, mas o 8 está aqui, ó. Eu já fiz o 8. O 8 dá por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, o 2 apareceu 3 vezes. Então, é um 2 elevado ao cubo. Como é menos, continua menos. Beleza? Vamos agora para a letra F, então. 256. Depois tem a letra G, que é 1024. Eu vou fazer a letra G primeiro, tá? Depois eu vou mostrar para vocês por que eu estou fazendo a G primeiro, de propósito. Então, é par, dá por 2, que dá 512. 512 por 2 dá 256. Por 2 dá 128. Por 2 dá 64. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Então, o 2 apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Então, 1024 é 2 elevado à décima. E o 256, Elton? Bom, o 256 está aqui, ó. 256 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 256 é 2 elevado à oitava. Beleza? Na letra H, é negativo, vai continuar negativo. 25. Bom, o 25 a gente sabe que é 5 elevado ao quadrado. 5 vezes 5, 25. E o 64? Bom, o 64 eu posso destacar ele em dois lugares. Vou destacar aqui, ó, 64. 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 64 é 2 elevado à sexta. Vamos continuar? Vamos pegar aqui agora as outras potências. Então, vou apagar aqui. Então, continuando, agora é a vez do 125. Então, letra I, 125, vamos fatorar. 125 dá por 5, que dá 25. Por 5, 5, que dá por 5, 1. Então, é 5 elevado ao cubo. Como tem o menos, está aqui o menos. Beleza? E aí eu provo que o 25 de fato é 5 ao quadrado. Né? Está aqui, ó, 25. O 5 apareceu duas vezes. Bom, letra J. Bom, é um número decimal. O que a gente pode pensar em fazer? A gente pode pensar em transformar em fração. 0,07 é a mesma coisa que 7, né? Tira a vírgula, fica 7. Duas casas decimais sobre 100. O 7 tá ok, vou deixar 7 mesmo. E o 100, a gente sabe que é 10 elevado ao quadrado. Acabou. Vou deixar desse jeito por enquanto. Beleza? Letra K. 32.000. 32.000 a gente pode pensar em falar que é 32 vezes 1.000. O 1.000, como tem 3 zeros, a gente pode falar que é um 10 ao cubo. E o 32? O 32 a gente tem que fatorar. Então, vou fatorar o 32 aqui no cantinho. Dá por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, é o 2 elevado à quinta potência. Então, na linha de cima, né? 2 elevado à quinta vezes 10 elevado ao cubo. Tranquilo? Vamos finalizar agora com a letra L e a letra M. Então, letra L está na forma tá na forma decimal, né? Então, vou transformar em fração. 0,00125. Como que transforma em fração? Esquece a vírgula. 0,00125. Então, vou pegar só o 125.
Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, 1 acompanhado de 5 zeros. O 125, a gente sabe que é 5 ao cubo. Então, está aqui 5 ao cubo. E o 100.000 é 10 elevado à quinta potência. Então, esse cara aqui vai ficar 5 ao cubo sobre 10 elevado à quinta potência. E, por último, a letra M. Vamos colocar ela aqui embaixo. A gente tem ali 8 milhões e 100 mil. 8 milhões e 100 mil, a gente pode dizer que é 81 vezes 100 mil. O 81 nós já fatoramos. O 81 ele apareceu dentro do 729. É um 3 à quarta, vou aproveitar. E o 100 mil é 10 elevado à quinta potência. A gente tem aqui 3 à quarta vezes 10 elevado à quinta potência. Só vou fazer uma observação nesses exercícios que eu acabei de corrigir. Tá? O exercício ele pediu para colocar na forma de potência ou de produto, no caso, multiplicação. A letra D não ficou na forma de produto, ficou na forma de quociente, divisão. E como que eu faço para colocar na forma, então, de produto? Dá para fazer? Tranquilo. Basta fazer o quê? Eu pego quem está embaixo, passo para cima multiplicando, só que eu troco o sinal do expoente. Então fica 3 elevado a menos 2. Se eu inverter isso aqui, o 3 volta para baixo. Aí a mesma coisa aqui na letra H. Vai ficar menos 5 ao quadrado. Esse cara que está embaixo, eu mando ele para cima, só que o expoente fica negativo. Se eu quiser inverter, o 2 volta para baixo. Depois tem a letra J, que ficou 7 sobre 10 ao quadrado, que é igual a 7 vezes 10 a menos 2. E por último, a letra L, que ficou 5 ao cubo vezes 10 à quinta. Aí eu mando 10 para cima, vai ficar 10 elevado a menos 5. Então essa foi a questão número 3 e tem muita coisa pela frente ainda. Nessa primeira semana o PET judiou um pouquinho da gente. Ficamos aqui com muitos exercícios. Questão 4. Utilizando as potências de 10, decomponha os números a seguir. Então, 8.527. Então, vai ser 8 vezes 10 ao cubo, que representa 1.000. Então, 8 vezes 1.000, 8.000. 5 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Então, 5 vezes 100 daria 500. 2 vezes 10 vai dar 20. E o 7 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1, então vai ficar só o 7. Beleza? E agora, 484,35. 400. Então, é um 4 vezes 100. O 100 é 10 ao quadrado. Mais 80. O 80 é o quê? É um 8 vezes 10, só que o 10 fica elevado a 1. Mais. O 4 é unidade, então é só 4. Mas para representar, eu vou colocar aqui o 10 elevado a 0. Mais. O 3 é a primeira casa decimal. Então vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 1. 10 a menos 1 é 0,1. Aí eu multiplico por 3, vai dar 0,3. Mais 5 vezes 10 elevado a menos 2. Tranquilo? Dando sequência na correção. Questão número 5. Observe o exemplo da faturação do número 180 abaixo e siga os passos para fatorar os outros números. Então, a gente vai tentar fatorar aqui esses outros números. Vamos começar com o 207. O 207, ele é um número ímpar, então não dá para dividir por 2. Mas eu sei que dá para dividir por 3. Por que dá para dividir por 3? Você lembra a regrinha do 3? A regrinha do 3 é soma-se todos os algarismos, 2 mais 7, 9, e 9 dá para dividir por 3. Então, o 207 também. 207 dividido por 3, isso vai dar 69, que dá por 3 de novo, porque a soma dá 15, 15 é por 3, então 69 por 3 vai dar 23. E o 23 é primo, só dá por 23. Então, 207 é 3 vezes 3 vezes 23,
que é igual a 3 ao quadrado vezes 23. Beleza? Então, esse foi o item B. Item C, nós temos aqui 864. É par, então vou começar com 2, sem dúvida nenhuma. Então, 8 por 2, 4. 6 por 2, 3. 4 por 2, 2. Dá por 2 de novo. 432 por 2, isso vai dar 216. 216 dá para dividir por 2, que vai dar 108, que dá por 2 de novo, que dá 54. Por 2 de novo, 27. 27 é ímpar, não dá mais por 2, nesse caso dá por 3, que dá 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, o 2 apareceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E o 3, 3. 1, 2, 3. Isso é o 2 elevado à quinta vezes os 3 elevado ao cubo. Na sequência, 484. Então, 484, vamos fatorar. Par dá por 2, 242. Dá por 2, 121. 121 só dá por 11, que vai dar o próprio 11, que dá por 11. Então, a gente tem ali 2 vezes 2, vezes 11 vezes 11. Ou seja, 2 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. E por último, o 625. Vamos colocar aqui no cantinho. 625 dá por 5, que dá 125. Dá por 5 de novo, que dá 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Então, é o 5 4 vezes. Então, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 5 elevado à quarta potência. Se eu errar alguma fatoração, vocês deixem aí nos comentários, beleza? Então, continuando a nossa correção, a nossa eterna correção, questão 6. Os números 484 e 625, fatorados acima, são conhecidos como quadrados perfeitos. A raiz quadrada de qualquer número elevado ao quadrado é o próprio número. A raiz quadrada pode ser calculada de diferentes maneiras, beleza? Aí ele coloca aí um exemplo, como calcular uma raiz quadrada usando a fatoração. Então, a raiz pode ser exata, nesse caso deu 25, e ela pode ser não exata, nesse caso deu 6 vezes raiz quadrada de 5. E eu vou comentar com vocês agora, então, nos exercícios, como que a gente vai fazer para calcular essas raízes, beleza? E eu vou da maneira mais prática possível. Então, 1024, a primeira coisa que a gente vai fazer é fatorar. Já fatoramos lá no exercício número 2, eu acho. Mas a gente fatora de novo. 1024 dá por 2, 512. Dá por 2, 256. Dividido por 2, 128. Dividido por 2, 64. Dividido por 2, 32. Por 2, 16. 16 por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Como que eu vou calcular a raiz quadrada de 1024? Primeiro, como a raiz é quadrada, eu vou pegar esses fatores e vou tentar agrupar eles de 2 em 2. Então, olha só como que eu vou fazer. Eu vou agrupar esses dois carinhas. Então, 2 vai sair da raiz. Eu vou agrupar esses dois carinhas. O outro 2 vai sair da raiz. Eu vou agrupar esses dois. O 2 sai da raiz. Agrupa esses dois. O 2 sai da raiz. Agrupa esses dois. O 2 sai da raiz. Todo mundo saiu da raiz. Então, isso quer dizer que a raiz quadrada de 1024 vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2, que vai dar 32. Acabou. Está aí a raiz quadrada de 1024. Vamos fazer agora a raiz quadrada de 162. Então, eu vou pegar o 162 e vou simplesmente fatorar. É par, dá por 2, que dá 81. Não dá mais por 2, mas dá por 3, que dá 27. Que dá por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Como a raiz é quadrada, a gente vai agrupar os números aqui de 2 em 2. Só que esse 2 não tem quem agrupar, ele está sozinho. Então, eu vou agrupar 3 com 3. Deixa eu trocar a cor.
Vamos agrupar aqui 3 com 3, sai da raiz. Agrupa 3 com 3, sai da raiz. Então, a raiz quadrada de 162 vai ficar assim. Esse 2, ele não foi agrupado, então ele não sai da raiz, ele continua. Quem saiu? Um 3. Quem saiu? Um outro 3. E o 2 continua. Então, 3 vezes 3, 9, raiz quadrada de 2. Então, esse é o item B. Letra C, raiz cúbica de 343. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fatorar o 343. Então, está aqui 343. Não dá por 2, nem por 3, nem por 5. Dá por 7. 343 por 7 dá 49. 49 dá por 7, 7. Por 7, 1. Lembrando que nós queremos calcular aqui a raiz cúbica de 343. O que nós temos que fazer, então? Agora é hora de agrupar de 3 em 3. Agrupou, sai da raiz, então isso aqui é igual a 7. Agora, raiz quadrada de 3.600. Vamos fatorar. Então, 3.600 dá por 2, 1.800. Dá por 2, 900. Dá por 2, 450. Dá por 2, que dá 225. Que dá por 3 agora, que dá 75. Que dá por 3, que dá 25, que agora dá por 5, 5, por 5, 1. Como nós queremos aqui a raiz quadrada de 3.600, como é raiz quadrada, vamos agrupar de 2 em 2. Agrupou, sai da raiz, agrupou, sai da raiz, agrupou, sai da raiz e agrupou, sai da raiz. Então, quem saiu? 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. Então, 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30, vezes 2, 60. E por último, raiz quadrada de 225. Vamos fatorar. Só que está aqui já o 225, está bonitinho. Vamos copiar só. Então, 3, 7, 5, 3, 25, 5, 5, 5, 1. Beleza? Agrupou, sai da raiz. Agrupou, sai da raiz. Então, a raiz quadrada de 225 é 3 vezes 5, que vai dar 15. Beleza? Assim encerra mais uma questão. Temos aqui a questão número 7. Utilizando as propriedades acima, simplifique e calcule a expressão. Então, nós temos aqui uma expressão com radical e com multiplicação e divisão envolvendo potências. Então, acima tem algumas propriedades. Vamos tentar aplicar elas aqui. Tranquilo? Bom, primeira propriedade que eu vou utilizar, potência de potência. A gente tem uma potência elevado a um outro expoente. Então, potência de potência, o que a gente faz? Mantém a base e multiplica os expoentes. Então, 2 vezes 3, 6. Menos... Bom, em cima a gente tem uma multiplicação de potência. Na multiplicação de potência, a gente mantém a base e soma os expoentes. Então, 6 mais 5, 11. E embaixo nós temos uma divisão de potência. Na divisão, repete a base e subtrai os expoentes. Então, 4 menos 3 vai dar 1. Bom, voltando no radical. Aqui é uma raiz quadrada e aqui dentro o radicando está elevado à sexta potência. Então, a gente pode simplificar. A gente pode dividir o índice por 2 e o expoente por 2. Só que 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, quer dizer que não vai ter mais raiz. E vai ficar 2 elevado a 6 dividido por 2, 3. Menos... Aqui agora nós temos uma divisão de potência, ou seja, mantém a base e subtrai os expoentes. Então, 11 menos 1, 10. E agora a gente poderia desenvolver. O 2 ao cubo é tranquilo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, ficaria 8 menos. Só que 3 elevado à décima vai dar um número muito grande. Tá? Mas qual vai ser esse valor? Não sei, a gente pode fazer aqui na calculadora. Deixa eu pegar ela aqui. Vamos colocar aqui 3 elevado à décima potência. Então, 3 elevado à décima, para a gente poder ganhar um tempinho, vai dar simplesmente 59.049. E agora a gente subtrai. 8 menos 59.049 vai ficar menos 59.049.
241. Tranquilo? Dando sequência na nossa correção. Agora é a hora da atividade número 8. Nós temos aí algumas expressões para serem desenvolvidas. Efetue as operações numéricas abaixo. No resultado, simplifique as frações equivalentes até chegar na fração irredutível e depois transforme em número decimal. Vamos começar aqui com o item A. Então, 3/5, eu vou deixar simplesmente 3/5. Raiz quadrada de 196, isso é 14. Então, mais 14 dividido por 2. Até poderia dividir, mas eu vou aproveitar e vou tirar o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum de 5 e 2 vai dar 10. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3, 6. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 4, isso vai dar 70. Então, 6 mais 70, 76 dividido por 10. Vamos tornar essa fração irredutível. Então, eu vou simplificar, vou dividir em cima e embaixo por 2. 76 dividido por 2, isso vai dar 38. Então, 38 sobre 5. Então, essa é a fração irredutível. Transformando em decimal, 76 sobre 10, 76 décimos, é 7,6. Vamos agora para o item B. Então, 54/60, eu vou aproveitar e vou simplificar. Eu vou dividir em cima e embaixo por um mesmo número. Nesse caso, eu vou simplificar por 6. Então, 54 dividido por 6 dá 9. 60 dividido por 6 dá 10. Mais 0,2 elevado a 1 vai dar 0,2. Então, nós temos 9 décimos mais 0,2, vamos transformar em fração. Então, transformando em fração, tira a vírgula, vai ficar 2. Eu tenho uma casa decimal, então sobre 10. Então, 9 mais 2, nós vamos ter 11 décimo. Já está na forma irredutível. Dividindo 11 por 10, 11 décimo, isso é a mesma coisa que 1,1. Tranquilo? Dando sequência na correção da questão número 8. Letra C. Bom, mesma coisa. Vamos começar aqui resolvendo, então, os parentes, em especial a potência. Só que essa fração eu vou aproveitar e vou simplificar ela por 4. Deixar mais simples. 28 por 4, 7. 12 por 4, 3. Menos. Vamos resolver a potência. Expoente par, resultado positivo. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Dividido por 6/5. E agora eu vou perder um tempinho para eliminar o parênteses. Beleza? Então, tem aqui o seguinte. Menos vezes mais, menos 49 sobre 16. E agora nós vamos então resolver o que está dentro do colchete, que é uma subtração, é uma diferença. Como os denominadores são diferentes, mínimo múltiplo comum de 3 e 16, que vai ser 48. 48 dividido por 3 dá 16. 16 vezes 7, 16 vezes 7 vai dar 112. Menos 48 dividido por 16 dá 3. 3 vezes 49 vai dar 147. Isso dividido por 6 sobre 5. Opa, faltou o colchete aqui. Aí. 47 menos 12. Bom, 47 menos 12, isso vai dar 37, 35. No caso, menos 35 sobre 48, dividido por 6/5. Divisão de frações. O que nós iremos fazer? Nós vamos manter a primeira e vamos multiplicar pelo inverso da segunda, ou seja, 5 sobre 6. E agora, simplesmente iremos multiplicar. 5 vezes 35, então 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 3, 15, com 2 que foi 17. Sobre 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 4, 24, com 4, 28. Lembrando que é negativo e não dá para simplificar.
vai ficar esse resultado, beleza? Porém, ele pediu para a gente transformar esse número em decimal. Então, eu vou pegar aqui uma calculadora e vou fazer na calculadora 175 dividido por 288, que vai dar um valor aproximado de 0,60. Vou colocar 607, beleza? Seria um valor aproximado. Vamos agora para o item D, um pouquinho maior, né? Então, vamos começar aqui sem muita pressa. Raiz quadrada de 121, isso vai dar 11. Mais, bom, aqui eu tenho que realizar a subtração e depois elevar ao quadrado. Para ganhar tempo e espaço, principalmente espaço, vamos resolver isso aqui no rascunho. Vamos fazer aqui, ó, 3 menos 7 quintos. Então, mínimo múltiplo comum, que vai ser o próprio 5. 5 dividido por 5, 1 vezes 3, 15. 5 dividido por 5, 1 vezes 7, 7. Então, 15 menos 7, 8 quintos. Beleza? Então, aqui vai ficar 8 quintos elevado ao quadrado, dividido por... Bom, dentro do parênteses, a primeira coisa que a gente vai resolver, então, é a multiplicação. Então, vou simplificar aqui o 3. Então, vai sobrar meio, mais 2 vezes 1, 2, e 1 vezes 5, 5. Isso dividido por 15 sobre 100. Vamos voltar no início. Então, aqui nós temos 11 mais 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Isso dividido por... Bom, essa soma eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. Então, eu vou aproveitar e vou fazer ela também aqui no rascunho. Tá? Então, meio mais 2 quintos. Então, o mínimo múltiplo comum de 2 e 5 é 10. 10 dividido por 2, 5. Vezes 1, 5. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. Então, nós temos aqui 9 décimos. Então, vou trazer para cá 9 décimos dividido por 15 sobre 100. Então, voltando no início, eu tenho 11 mais 64, fechar a chave aqui, né? 64 sobre 25 dividido por divisão de frações. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, nós vamos ter aqui agora o seguinte, 11 mais 64 sobre 25 dividido por... Bom, a gente pode simplificar antes, cortar um zero em cima, cortar um zero embaixo, e posso muito bem multiplicar o que sobrou, ou continuar simplificando. O 9 e o 15 dá para simplificar por 3. Se multiplicar não tem problema. 9 vezes 10, 90. 1 vezes 15, 15. Continuando. Agora nós temos dentro da chave uma soma e uma divisão. Então a gente vai realizar a divisão primeiro. Então, vou repetir aqui o 11. Divisão de frações. Mantém a primeira, 64 sobre 25, e multiplica pelo inverso da segunda, 15 sobre 90. Beleza? Vamos tentar simplificar um pouquinho? Olha só, o 15 e o 90 a gente pode simplificar, por exemplo, por 15. Então aqui eu vou dividir por 15, e aqui eu também vou dividir por 15. Então vai ficar assim, 11 mais 64 sobre 25, vezes 15 por 15, 1. 90 por 15, isso vai dar 6. E agora eu até posso continuar simplificando, ou já posso tirar... Eu posso continuar simplificando ou multiplicar. O critério é seu. Vamos simplificar, na multiplicação isso é permitido. Vamos simplificar o 64 e o 6 por 2. Então, 64 dividido por 2, isso vai dar 32. E 6 dividido por 2, isso vai dar 3. Então, vai sobrar o seguinte, 11 mais 32 vezes 1, 32. 25 vezes 3, 75. Vamos tirar aqui o mínimo múltiplo comum, que vai ser o próprio 75. 75 dividido por 1, 75.
75 vezes 11 vai dar 825. Mais 75, 75, 1, mais 32, 32. Então, 25 com 32, isso vai dar 57. Então, nós temos 857 dividido por 75. E não dá para simplificar. Beleza? Então, essa foi a questão B. Ele pediu também para transformar em decimal, né? Então, eu vou dividir ali 857 dividido por 75. Isso vai dar 11,42. Valor aproximado, tá? Vou colocar aqui em cima, 11,42. Tranquilo? Dando sequência, nós temos aqui agora a questão número 9. Essa questão número 9 já é um probleminha que envolve MMC ou MDC. Vamos lá? Comprei 183 balas de chocolate e 305 balas de iogurte. Vou distribuir os dois tipos de balas em saquinhos, de modo que as quantidades de balas de chocolate nos saquinhos sejam iguais, bem como as quantidades de balas de iogurte nos saquinhos devem ser também iguais entre si. Todas as balas devem ser distribuídas e os saquinhos devem ter a maior quantidade possível de balas. Responda. Letra A. Quantos saquinhos de bala foram formados? Letra B. Qual a maior quantidade de balas de chocolate que devo colocar em cada saquinho? Letra C. Qual a maior quantidade de balas de iogurte que devo colocar em cada saquinho? Bom, eu penso o seguinte. Eu tenho essa quantidade de balas de chocolates e essa quantidade de balas de iogurte. Se eu quero dividir as balas de chocolate em saquinho, eu poderia colocar cada saquinho uma bala. Eu poderia fazer um saquinho com 183 balas. Né? Então, aqui não ficou muito claro. O que ele quer saber da gente é o seguinte. No final, esses saquinhos eles vão ter quantidades iguais entre si. Então, o mesmo número de balas de chocolate eu vou ter nas balas de iogurte. Então, eu preciso descobrir ali um número que satisfaça as balas de chocolate e as balas de iogurte. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar essas balas e dividir. Se eu quero dividir, eu quero divisores. Beleza? E quero a maior quantidade possível de balas. Então, eu quero aqui o maior divisor comum de 183 e 305. Vamos calcular isso? Que jeito? Fatoração simultânea. 183 e 305. Bom, não dá por 2 nenhum deles. O 183 dá por 3 e o 305 não. Então, 183 dividido por 3, isso vai dar 61. 305 não dá para dividir por 3, então repete. Não dá mais por 3, mas dá por 5 agora. O 61 repete. 305 dividido por 5, isso vai dar quanto? 30 por 5, 6, vai dar 61. E o 61 dá por 61 e os dois são por 61, que vai dar 1 e 1. Então, 61 é o divisor comum. Então, qual é a maior quantidade de balas de chocolate que eu posso colocar num saquinho? 61 balas. E de iogurte? 61 balas. Quantos saquinhos de bala a gente vai formar? A gente vai pegar as balas de chocolate, que são 183, e vamos dividir por 61. Vai dar 3 saquinhos. Depois eu vou pegar as balas de iogurte, 305, e também vou dividir por 61. Nesse caso vai dar 5 saquinhos. Então, no total, nós vamos ter 3 mais 5, 8 saquinhos. Então, essa foi a questão número 9. Questão número 10. A professora reuniu todos os alunos do 8º ano no pátio da escola para realizar uma atividade esportiva. Havia 532 meninas e 456 meninos. Ela pediu para organizar a maior quantidade possível de grupos, de modo que todos tenham a mesma quantidade de meninas e de meninos. Quantos alunos deve ter em cada grupo? Então, a primeira coisa, a gente vai determinar quantos grupos ela vai criar.
Então, para saber quantos grupos ela vai criar, nós vamos fazer aqui o máximo divisor comum. Divisor porque nós vamos dividir em grupo. E o maior porque a gente quer a maior quantidade possível de grupos. Então, a gente vai fazer o MDC de 532 e 456. Então, vamos fatorar ao mesmo tempo o 532 e o 456. Então, são pares, a gente vai começar com 2, os dois são por 2. Então, 532 por 2, isso vai dar 200 e quanto? Se fosse 500, daria 250. 32 por 2 dá 16, então vai dar 266. 456 por 2, se fosse 400, daria 200. 56 por 2 dá 28, então 228. Perfeito? Dá por 2 ainda, os dois são por 2, então circula. 266 por 2 dá 133. 228 por 2 dá 114, que dá por 2 ainda. Só ele, porque o 133 não dá. Então, repete o 133. 114 por 2 vai dar 57. O 57 dá por 3, o 133 não. Então, a gente vai com o 3 primeiro. 133 não dá, então repete. 57 por 3 vai dar 19. O 133 e o 19, a gente consegue dividir por quanto agora? Por 3 não dá, por 5 também não. O 133 dá por 7. 133 por 7 dá 19. E agora os dois são por 19. Então, círculo 19. 19 por 19, 1. 19 por 19, 1. Portanto, o MDC, 19 vezes 2, 38. 38 vezes 2 vai dar 38 vezes 2, 76. Certinho? 19 vezes 2, 38. 38 vezes 2, 76. Então, a gente vai conseguir formar 76 grupos. Essa é a maior quantidade de grupos. 76 grupos. Mas a pergunta foi, quantos alunos deve ter em cada grupo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as meninas, que são 532, e vou dividir por 76, porque são 76 grupos. Então, 532 dividido por 76, isso vai dar 7. Então, 7 meninas. E os meninos? 456, também dividido por 76. E isso vai dar um total de 6 meninos. Aí perguntou, quantos alunos deve ter em cada grupo? 7 meninas com 6 meninos, nós vamos ter um total de 13 alunos. Então, essa foi a questão número 10. Questão número 11. Tem uma coleção de bolinhas de gude que podem ser distribuídas igualmente, sem sobras, entre 9, 12 e 18 pessoas. Sabendo que a coleção tem menos de 40 bolinhas de gude, quantas bolinhas eu possuo? Como eu posso distribuir entre 9, 12 e 18 pessoas, o total de bolinhas que eu tenho é um múltiplo comum de 9, 12 e 18. Vamos determinar quem é esse menor múltiplo. Então, eu vou fatorar ao mesmo tempo aqui o 9, o 12 e o 18. Então, vou começar com o 2, 9 não dá, repete, 12 por 2, 6, 18 por 2, 9. O 6 dá por 2 ainda, então 9 repete, 6 por 2, 3, 9 por 2 não dá, repete. Agora dá por 3, então todos são por 3, então 9 por 3, 3, 3 por 3, 1, e por 3 de novo, 1, 1, 1 e 1. Então, 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18, vezes 2, 36. Como eu tenho menos que 40 bolinhas, nós temos, então, 36. Então, essa foi a questão número 11. E para terminar a semana número 1, que já foi extensa demais, nós temos aqui a questão número 12. 2 atletas nadaram e anotaram a distância percorrida durante o treinamento. Calcule a distância percorrida em metros de cada um dos atletas. Qual deles realizou o maior percurso? Então, está aqui a expressão do atleta 1 e a expressão do atleta 2. Um está em metros, o outro está em quilômetros. Bom, vamos lá. Vamos analisar. Bom, expoente negativo. O que a gente faz? A gente vai ter que inverter a base. Então, em vez de 2 terços, vai ficar 3 meios.
e o expoente que era negativo vira positivo. Raiz quadrada de 900 dá 30, porque 30 vezes 30 dá 900. Vamos colocar a chave aqui. Mais, vou abrir um colchete, 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, 8 vezes 5 elevado a 0. Todo número elevado a 0 vale 1. Menos 2 ao quadrado. Expoente par, resultado positivo. Então, nem vou colocar. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Vamos resolver aqui a potência agora. Expoente par positivo. 3 elevado à quarta é 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Então, 81 sobre 2 à quarta. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 30. Mais 8 vezes 1, 8 sobre 4. Bom, aqui eu vou procurar simplificar. 16 e 30 a gente consegue simplificar por 2. 30 por 2, 15. 16 por 2, 8. E agora a gente vai multiplicar simplesmente o que sobrou. Então, sobrou 81 vezes 15. 81 vezes 15, como já é a última questão, está todo mundo cansado, eu vou usar a calculadora. Então, 81 vezes 15 dá 1.215, dividido por 8, mais 8 quartos. Vamos tirar aqui o mínimo múltiplo comum, de 8 e 4, que dá 8. 8 por 8, 1, vezes 1.215, 1.215. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 8 vai dar 16. Então, nós temos 1.215 mais 16 vai dar 1.231 dividido por 8. Então, eu tenho aí 1.231 dividido por 8, aproveitando aqui a mesma calculadora, isso vai dar 153,875. Lembrando que isso está em quilômetros. Então, esse é o que nadou o atleta 1. Vamos para o atleta 2 agora. Raiz quadrada de 484 é 22, porque 22 vezes 22 dá 484. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Expoente negativo, a gente vai ter que inverter a base. Então, vai ficar 1 sobre 5 e o expoente fica positivo. 10 elevado à quarta é 1 seguido de 4 zeros, ou seja, 10.000. Então, agora a gente tem 22 vezes 100 é 2.200, menos, expoente ímpar mantém o sinal da base, 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, e 5 ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5, 125 vezes 10.000. Bom, vou fazer um pouquinho direto agora, vou colocar assim, ó, 2.200, menos vezes menos, mais 1 vezes 10.000, 10.000, dividido por 125. E vamos tirar o mínimo múltiplo comum de 1 e 125, que é o próprio 125. 125 dividido por 1, 125. 125 vezes 2.200. Então, 125 vezes 2.200, na calculadora aqui, aproveitando novamente, dá 275.000. Mais 125 dividido por 125 dá 1. 1 vezes 10.000, 10.000. Então, isso é igual a 285.000 dividido por 125. Então, aproveitando a mesma calculadora, 285.000 dividido por 125. Isso vai dar 2.280, só que metros. Então, esse é o atleta 2. E aí? Quem nadou mais? Sem dúvida nenhuma, o atleta 1. Até porque o atleta 2, ele andou 2.000 metros, ou seja, 2 quilômetros. Esse aqui andou 153 praticamente. Então, vou colocar aqui atleta 1. Beleza? Assim a gente encerra a semana número 1, uma semana muito extensa, muito trabalhosa. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a semana 2.